Levante uma barreira de proteção na sua vida. Essa é uma palavra para todas as áreas da sua vida. Para todos nós. Começa comigo. Estou falando aquilo que Deus tem falado ao meu coração. É o que eu estou vivendo. É o que eu estou experimentando na minha vida. E como a promessa de Deus e a palavra de Deus faz sentido. Então levante, esse é o título hoje, né? E eu vou começar o sermão dando um exemplo político, mas por favor não se feche, porque eu não vou falar em política, não tem, você já me conhece, sabe disso, mas eu vou dar para você entender o que eu quero dizer com isso. Esse é só um exemplo, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei várias vezes intrigado com nós brasileiros. Porque a gente sempre, eu sempre disse assim, a gente sempre foi muito pacífico. Você vê a turma fazer de tudo com a gente lá em cima, né? E o brasileiro ficava dentro de casa, reclamando entre um, entre outro, mas você não via acontecer nada, não havia nenhum movimento. E constantemente, se você acompanhou, não sei se você viu isso no passado, agora as coisas estão muito diferentes lá, né? E Deus tenha misericórdia, ajude, né? A Argentina, qualquer coisa que houvesse, seja uma mudança positiva ou negativa, o povo ia para a rua, pegava a panela, acho que você viu isso, é chamado de panelaço, e ia mostrar, dizendo para eles, olha o que eu penso sobre isso, seja aprovando, né? Era uma reação de concordância, discordância, indignação, não importa, eles faziam isso. Então eu vi isso. Agora quando eu olhava para o Brasil, eu falei, nossa, a gente não faz nada. Bom, eu achei que não fazia nada, né? Porque desde a penúltima eleição, eu acho que foi dali que as coisas começaram, e isso não foi só aqui, nos Estados Unidos foi assim também, o Brasil foi para um outro extremo. Que extremo? Redes sociais, né, o brasileiro se engajou de um jeito, é só você ver essas eleições também, você pode ver que os jornais oficiais perderam sua força, jornais fazendo de tudo para sobreviver, porque agora o povo é que tem a notícia. E o tempo todo você e eu estamos encharcados. Então, esses são os influenciadores que não estão lá ganhando por isso, mas se você ver, você tem um monte de influenciadores, né, de influencers, vamos colocar assim, informais, que estão o tempo todo agora mandando notícias, se posicionando e são críticos fortes o tempo todo. Agora, o que eu quero chamar a atenção não é para isso. A atenção agora é para a pressão que você e eu temos todos os dias através das redes sociais, através desses meios de comunicação, o tempo todo, não importa, todos, que você pegar o tempo todo, alguém está falando, você está no grupo de uma família, né, ou você está em 2, 3 famílias, e se você é igual eu, tem família que a gente não consegue escapar, né? Você fica lá, você fala, eu vou sair, se eu sair, então deixa lá, né? E é mais ou menos assim, e aí vem notícias e coisas o tempo todo, e um briga desse lado, e sempre extremos. Junto a isso, você tem a TV. Eu ligo algumas vezes aqui nos canais abertos, e você pode catalogar os assuntos, porque são acidentes, é o que você vê, violência doméstica, nunca vi tanto assim, roubos e assaltos, isso é o que vira, além da política, claro que é o próximo assunto, mais falado. Você, então, imagina, redes sociais, né? A internet e outras coisas, mais a TV aberta, você tem tudo isso. Minha pergunta é, e você já tem problema demais, né? Como enfrentar tudo isso? Como é que a gente vai fazer para enfrentar essas coisas todas, essas mudanças constantes? E você sabe que algo chega para você e de repente você recebe, por que eu fui abrir isso? E agora? Aí você está o dia todo, ou boa parte, contaminado agora, na sua emoção, na sua mente, e aquele troço não sai, né? Igual a música que cola, né? Fica lá um chiclete grudado, você fala, que isso? O apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Filipos, aos filipenses, e ele fala o seguinte, que eu quero que você leia comigo bem forte. Vamos lá? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele diz no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito como naquela imagem, se você puder voltar, depois eu te dou o número, aí você vai para o 5, volta na imagem 1 lá, na principal para mim. Eu acredito que nessa imagem, o leão são os nossos problemas. Você está vendo aí, um leão bravo, né? Vindo para tragar, né? São todas essas pressões que você vivemos todos os dias. Então, se eu e você não temos nada entre
esse leão e essas coisas que acontecem entre você e ele está livre, você vai ser tragado, você vai ser engolido por ele. Eu não queria me encontrar num lugar assim, aberto, onde eu tivesse totalmente à disposição dele. Pode engolir, pode comer, pode fazer... Não é assim, né? Então você tem ali uma barreira entre essa ideia, uma barreira entre você e o leão. Então os nossos leões todos os dias que nós enfrentamos, e as nossas lutas, as batalhas que você tem, que eu digo agora junto com as redes sociais, que agora você entrou na política sem querer, junto com as coisas da família, opressões da família, que também no WhatsApp, no Face a gente só fala coisa legal, no WhatsApp a gente manda algumas coisas mais particulares, a gente consegue conversar, então as pressões o tempo todo estão em cima de você, e você é pai, você é mãe, você é funcionário, você é chefe, você está envolvido em alguma coisa. Como não ser engolido na nossa vida, no dia a dia, com todas essas coisas? O que o apóstolo Paulo fez aqui é um princípio espiritual que você e eu devemos seguir, que é o seguinte, fale comigo: levante uma barreira de proteção, que é o mesmo nome lá. Eu começo o primeiro ponto dizendo, levante uma barreira de proteção em sua vida. Essa barreira, ele chama ela de contentamento. Aí você fala, contentamento? Eu não entendi. Por que contentamento? Porque expressa alguém que vive em um estado de satisfação, ele diz, ao ponto de não sentir falta das coisas que lhe faltam. Você entendeu? Eu não tenho todas as coisas estão diferentes do que eu planejei, mas o contentamento é isso, eu estou satisfeito, está bem comigo. Essa é a ideia de contentamento. Quando fala em contentamento, você está contente, a gente pensa, você está alegre? Não, aqui é mais profundo. Não é eu estou alegre porque eu tenho contentamento, essa é diferente. É a diferença, porque eu me sinto completo. Eu não preciso de nada mais, então porque eu me sinto completo, essas coisas não me fazem falta. Por isso ele diz no versículo, em amarelo, vamos dizer juntos, aprendi. Vamos de novo? Aprendi a viver contente. E é interessante, ele falou assim, eu não aprendi a me sentir contente. Estava conversando com uma pessoa, deu um tempo na minha vida, assim que eu melhorar, falei, tenha certeza que o tempo que você está dando, não é porque você sente melhor agora. Você sentia mal, aí você deu um tempo, fez algumas coisas e sente melhor. Não, tenha certeza que você agregou algumas coisas na sua vida que vão fazer com que você possa enfrentar outras situações como essa que vieram. Não é questão de como eu me sinto. A vida não é como nos sentimos. Por isso ele diz, eu não aprendi a me sentir contente. Ele diz, eu aprendi a viver. Você entende a diferença? Ele está dizendo assim, agora eu tenho um estilo de vida, minha vida é assim, meu estado é esse. E quando fala nessa palavra no original, ela diz de independência. Então ela tem sentido, é você não depender do que acontece ao seu redor. Ele diz, estar contente, ele diz, eu aprendi a não depender, eu sou independente das coisas que acontecem ao meu redor. Então, em outras palavras, eu aprendi a viver com liberdade. É ser livre das coisas da vida. É ser satisfeito com quem você é interiormente. E não com as coisas ao seu redor. Então, essa barreira, ela é essa libertação, ela é uma barreira, essa libertação do seu coração, esse contentamento, é uma barreira de proteção que você levanta contra situações como aquele leão tem que enfrentar aquela tela forte e ele não vai poder passar por ela. Porque eu sou liberto no meu coração, eu tenho contentamento. E está dizendo assim, é uma força, nós estamos falando de coisas externas, ele está falando assim, é uma força que vem de dentro de você. E essa força precisa ser tão forte que as coisas externas, como esse leão, quando vem, pode vir bravo, pode vir fervendo, né? Venha, mas vai ter que deparar com isso. Vai trombar nisso. Vai parar aí, não pode passar daí na minha vida, porque ela vai se dissolver, vai se perder aqui. Porque há um limite que eu coloquei nisso tudo por causa de quem eu sou por dentro. Duas coisas sobre essa barreira. E essa barreira de proteção que o apóstolo Paulo disse que levantou, ela não acontece da noite para o dia. Você vai perguntar, como é que a gente levanta essa barreira de proteção? Você vai ver que até o final você vai entender isso. Como é que a gente levanta? Não é assim, pastor, hoje o senhor terminou de pregar, já levantei uma barreira de proteção. Estou protegido. Não é isso que eu estou dizendo, é mais que isso.
Paulo passou por tantas situações complicadas na sua vida, e foi o jeito que ele reagiu a essas coisas que ele passou na sua vida, que foram tornando esse homem dessa forma tão forte, que ele podia enfrentar qualquer situação. Entende? Porque ele está dizendo assim, seja forte, não, diz, eu sou forte, não, eu aprendi a ser. Como é que eu aprendi a ser? Como é que se aprende? Vivendo. Vivendo o quê? Situações que a gente não gosta de viver. É isso que torna a gente forte por dentro ou fraco. Pode ser que a pandemia está te prostrando. Pode ser que os problemas que você está enfrentando por causa da sua postura te diminuem, te fazem cada vez menor. Um João ninguém diante da situação. Ou então podemos aprender com Paulo que disse, eu aprendi com essas situações, eu tirei lições. E quando a gente vai para Paulo, falando das situações, ele é o discípulo temporão de Jesus, né? Porque ele é um discípulo que nasce depois, né? Lá no final. Depois do ministério, depois da morte de Jesus, nasce Paulo. Paulo é o que diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Jesus diz, você perseguiu o meu povo, agora importa você sofrer pelo meu nome, e ele sofreu. E quando ele está dizendo, eu trago as marcas, você fala, a marca do Espírito Santo, essa é a minha e a sua. Quando ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está falando de todos os açoites que ele levou, que eram os açoites romanos. Você sabe como é. De arrancar parte, quando recebi. Ele foi, eu fui açoitado, ele tem uma lista de vezes que foi açoitado. Ele diz, eu trago, isso é por causa de Cristo. Né? Você assiste algum filme que tem o cara que quer dizer como ele é, então ele vai lá e começa a marcar mostrar para a garota todas as marcas que ele tem aqui, ali, isso aqui foi quando eu fiz não sei o quê. Essas eram as marcas de Paulo. Só que ele não saía expondo, ele está expondo para mim e você. Eu trago no meu corpo, é assim que eu aprendi. E outras marcas como algemas nos braços, nos pés, exatamente as marcas por causa de viver fielmente ao Senhor Jesus. E ele diz, foi assim que eu aprendi. Quando ele está dizendo, foi assim que eu aprendi. Tudo que eu sofri por causa do nome de Jesus. E ele é um homem que ao invés de reclamar, né, eu fico imaginando, a maior parte do que ele escreveu foi preso. E você vê as falas dele, fulano me abandonou, fulano esqueceu de mim. Não é prisão porque ele aprontou, é prisão porque ele servia a Deus, está lá preso. E é isso que eu estou lendo para vocês, coisas que lemos para vocês, são muitos deles, a maioria deles, resultados de lá na prisão, ele está no tempo de Deus escrevendo e fazendo a igreja acontecer. Ele diz, nada me faz assim, nada me prende, sou livre. É isso que ele estava dizendo, esse é o contentamento. Isso é ser satisfeito, totalmente completo em si. Ele tinha uma postura de independência, ele tinha uma postura de autossuficiência, preste atenção, em relação às coisas externas. Então foi através do aprendizado, foi através do enfrentamento diário, da postura que ele teve em relação a essas coisas, que ele se tornou um gigante por dentro. Eu sei que algumas pessoas tomam alguns tipos de coisas para ficar bombadão, bonitão, né? E aí todo mundo encontra e fala, ó o cara, hein? Eu brinco porque eu falei, isso aí é só vento, né? Porque é uma pessoa bombada mesmo, é de bomba, de vento, alguns, né? Entende? Muitas vezes espiritualmente é assim que algumas pessoas se tornam. Aí eu falo, mas dentro é uma mocinha, né? É só o primeiro problema que está desabando. Fraquinho. Essa é a questão. Muitas vezes você está vivendo um jeito e todo mundo olha você, acha que você é uma pessoa forte, espiritual, mas por dentro você é fraco. E é uma preocupação minha com as nossas famílias hoje, que eu venho trabalhando isso. Ajude o seu filho, dê para o seu filho, invista no seu filho, aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, que é o seu interior. É o homem, a mulher interior. Tornar o seu interior um gigante, que aí qualquer problema fora se torna um gatinho. Mas se a gente não souber fazer e formos um gatinho por dentro, lá fora você tem mesmo um gigante, você tem um Golias que te vence, um leão que te engole. Então ele se tornou um gigante por causa de como ele fez. Agora a segunda coisa, nesse primeiro ponto que eu queria dizer, é que além de ser um processo, é um aprendizado, a outra coisa é o que a cultura bíblica diz. Um comentário diz que ele enfrenta a vida e a morte com recursos. O contentamento, ele enfrenta a vida e a morte com recursos encontrados dentro de si mesmo.
Quando a gente ouve isso, as pessoas, olhe para você mesmo, olhe para o seu interior. Siga o seu feeling. É verdade, a gente precisa disso. O problema é que se você não tiver Deus e não tiver um coração transformado, purificado, seus sentimentos, seus desejos serão maus. Então não é olhar para dentro, você só olhar para dentro e encontrar força. Hoje encontrei uma força, vou resolver. Não é isso. Não confunda essa autossuficiência de Deus. É uma autossuficiência, uma independência do meu entorno, das coisas que acontecem aqui, do meu lado, em frente. Não que ele não está dizendo que você vai ser autossuficiente de Deus, você vai ser dependente de Deus. É uma força interior, é um poder que vem de dentro, para você poder enfrentar essas coisas que estão de fora, mas isso surge de uma união da nossa alma com Jesus Cristo. A minha alma está unida com Jesus, e eu vou explicar isso mais à frente. Então é Jesus quem nos faz forte por dentro. Então não é ser autossuficiente de Deus, é ser autossuficiente das situações. Quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente com tudo que me acontece, ele está afirmando que ele aprendeu a ser autossuficiente, não depender do que acontece no seu redor. Por isso ele disse, eu não preciso dessas coisas. Elas são importantes? São. Eu tenho muitos casamentos vão ter muitos problemas sérios. Quem está pretendendo casar. E deixa eu dizer por quê. E é para casar. Mas precisa casar com um alerta. Se você já não for satisfeito com você, mulher nenhuma vai satisfazer você, homem nenhum. E quando eu estou falando em satisfazer, não estou falando de sexo, não. Estou falando preencher você. Homem nenhum vai te preencher, mulher nenhuma vai te preencher, filho nenhum vai preencher. A gente pode ter alguém que pode nos completar. Mas se eu já não for satisfeito em mim, se eu não me encontrei, nenhuma pessoa fará isso na minha vida. Ninguém poderá. Isso é muito importante. Então não há nada também, a mesma coisa eu digo aqui. Não tem uma situação fora de você que possa ser suficiente para você, que a gente vai ver no segundo ponto agora. Não há. Por isso a gente tem que encontrar de onde vem realmente a verdadeira força. Então levantar uma barreira em segundo lugar, de proteção, implica que você vai aprender a não depender. Primeiro você ser autossuficiente, essa é a ideia. Eu queria que você entendesse a necessidade de entender o contentamento. E agora deixa-me falar um pouco mais de não depender das coisas ou circunstâncias. Vamos falar juntos? Não dependa ou circunstâncias. Quem depende das coisas que acontecem ao seu redor vai sofrer. E vai sofrer muito. Não vai sentir satisfeito nunca. Porque as coisas não têm o que você precisa, o que eu preciso para me completar. Vou dar exemplo do que tem muito e o que tem pouco. O que tem pouco, quem tem pouco, sofre porque faltam coisas. Você conversa com ele, faltam coisas. Não tem tudo o que deseja ou o que acha que precisa. Então, sou incompleto, eu tenho pouco. Então vai viver todos os dias da sua vida sufocado com isso. Na ânsia de conseguir o que lhe falta. Me falta algo, então eu preciso. Então eu vou atrás das coisas. E quem tem muito? Aí você fala, quem tem muito, possivelmente deve ser feliz, está completo. Não. Quem tem muito também sofre. Sofre com o quê? Com a realidade de possuir muito. Porque essa realidade impõe algumas coisas. Por exemplo, aumenta o perigo, aumenta o medo. Quem não tem nada para perder, não tem medo de perder. Agora, quem tem muito para perder, começa a trabalhar com medo. Mas se eu não tiver, como seria? E se eu fizer esse investimento e tudo, esse investimento der errado? Mas se eu não investir também e a coisa podia... Sabe, essa é a ideia. Então, medo, problemas, trabalho, incertezas. Eu vi o atual presidente dando uma entrevista dizendo o seguinte, que tiveram que colocar, eu não sei se é radares, o que é, mas é um controle de aproximação de drones. Eu falei, eu não posso ter mais... imagina uma pessoa que chegou no lugar dele e falou assim, puxa, lá o cara deve ter tudo, né? Ele diz, eu não posso ter um minuto de lazer com a minha família sem passar, sem ter a preocupação de que um drone poderia aproximar e atirar. É isso que nós estamos vivendo. Então ele falou, eu acho que ontem eu vi isso. Então tiveram que fazer isso. Então o lugar que vai então agora, ele não vive. Entende o que é?
Eu estou citando ele, não é por nada, é o mais alto grau que alguém que podia chegar no nosso país chega e diz, olha o que isso me trouxe. Olha o que isso me trouxe. Agora, quem levantou uma barreira de proteção, aprendeu a curtir a vida porque não deixa que o que ele tem domine ele. É isso que Paulo fala, tem as coisas, mas não seja escravo das coisas. Tem as coisas, mas não seja possuído pelas coisas. Essa é a ideia. Então, quem entendeu, quem levantou essa barreira de proteção, não tem problema com isso, porque ele que domina, não é dominado. Mas também o que não tem, não vive uma vida sufocada de todos os dias. O dia que tiver, eu vou ser feliz. O dia que alcançar, vai ser bom. E aí a sua vida vive desse jeito. Então, levantar uma barreira de proteção implica em você não permitir que o seu entorno defina e te influencie também. O seu entorno não pode definir você, influenciar você. Uma pessoa que deixa o seu entorno influenciar é assim. Se a minha esposa está bem hoje, nossa, ótimo. A esposa não está bem, o cara caiu. Estou mal. Acabou. Ah não, meu marido está bem, e as finanças estão bem, está tudo legal. Meus filhos estão bem, está tudo legal em casa. Não está, então perdi a força, estou triste, desanimado. E aí você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Quem depende das circunstâncias, e quando a gente trabalha dessa forma, se torna vulnerável a tudo. Você fica à mercê das coisas. Você está na mão das coisas. E você vive uma vida instável, porque hora você está feliz, hora você está feliz, hora você está triste, hora você está bem, hora você está mal. Depende de como é que está o entorno. Tem algumas pessoas que a gente pergunta, como é que está o dia dele hoje? Não é assim? Acho que não é melhor você conversar com o chefe hoje não. Hoje ele está menstruado. Já ouviu isso, né? É isso que as pessoas dizem, ele está pirando. Né? As mulheres sabem o que significa isso e os maridos que têm mulher assim também sabem, né? Aquele dia é bom ficar todo mundo calmo, longe, aqueles dias. Não é assim a vida? Mas tem homem e mulher parece que vive 24 horas assim por dia. Porque depende de como está. Se as coisas estão ruins, estão complicadas demais. O aprendizado de Paulo, por isso o aprendizado de Paulo, para o meu coração e o seu coração. Vamos ler juntos? Ele diz assim, olha, dizer que só Jesus me satisfaz é maravilhoso. Mas entender Jesus me satisfaz à luz do que nós vamos ler agora é meio complicado. Veja lá, Paulo disse, vamos bem forte, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Para mim, isso aqui é a prova de contentamento. Isso é a prova de contentamento. Esse versículo está falando de situações que ele viveu e está dizendo como é que ele se portou diante dessas situações. Ser honrado, bom demais. Ser humilhado. Se você disser para mim que você gosta disso, eu vou dizer que você é masoquista. Não é. Não é legal. Mas Paulo não está dizendo isso. Ele não está dizendo que ele sabe ser honrado e ser humilhado, que ele gosta de ser humilhado. Ele só está dizendo que ele não desgosta de ser humilhado. Ele não deixa que isto faça mal para a sua vida e altere a sua vida. Ele diz, eu aprendi a ser tão forte internamente, a ser suficiente internamente, que ser humilhado, ele disse, não tirou nenhum momento a alegria que eu tinha em relação à vida. É chato, a humilhação, duro demais, a fome. Ele disse, mas eu não deixei que isto roubasse eu não esqueci quem eu sou por dentro, eu não deixei que isso me afetasse e mudasse quem eu sou. Ele estava dizendo, o meu humor não depende do que acontece fora de mim. Porque tudo agora está controlado pelo homem interior, por quem eu sou por dentro. Se você é pai, eu vou te dar um conselho. E você está apostando todas as fichas no seu filho, pega leve. Principalmente se você está frustrado em algumas coisas que não conseguiu fazer e acha que
você vai fazer através do seu filho. Não faça isso. Seu filho é outra pessoa, um outro indivíduo, que tem outras aspirações, outros sonhos. Só facilite para ele chegar onde precisa, mas não tente transformar. Eu lembro que eu queria colocar... Hoje eu rio de mim e agradeço muito que ela não deixou isso. Meu primeiro filho, eu ia colocar o nome de Israel Júnior. Pelo amor de Deus. Vai ser ser tão besta e gostar tanto de si, assim, desse jeito, né? Não se preocupe você que tem Júnior aí. Por favor, estou falando de mim. O que eu tinha no meu coração. Tá bom? Imagina se eu colocar... Eu estava querendo, né? O cara parece que é perpetuar a imagem dele. Não, faz favor. E é bom a gente... Vai um aviso para você. Eu sei que hoje já não existe isso mais, né? Já mudou bastante. Mas o que tem de Juninho por aí não é brincadeira, né? Aí você chega, quem é mesmo? Não, aí você descobre que Júnior não é um nome. Ele só está se chamando de Júnior porque ele não quer ser chamado de Israel, que é o pai. Aí todo mundo chega, seu Júnior. Aí o resto da vida, e aí vamos pedir para os Júniors mudarem isso. O resto da vida, lembra, você não é Júnior, você é homem, é maduro, parece que é uma coisa que a gente faz. Olha que coisa complicada, né? Então a gente tem que cuidar com o que a gente faz. Só foi uma saidinha aqui, uma descaída boa, né? Cuidar com o que a gente faz, porque nós estamos aqui para facilitar, para ajudar os nossos filhos a se encontrarem. E na vida é assim. As coisas não sairão do jeito que você planejou. Seus planos, a sua família, seus sonhos, relacionamentos, você gostaria que fosse de uma forma, mas não serão. E quanto mais cedo você acordar sobre isso, então você vai entender a vida e vai aproveitar mais a vida. Porque senão todos os dias você viu, ela fez de novo comigo. Me magoou outra vez. Não é assim que a gente vai? Você viu, não olhou de novo, emprestou e não pagou, veio pegar outra vez. Aí você sabe, aí você vai com a história. Todos os dias você vai viver a sua vida assim, porque você tem que cair a ficha. As pessoas, são fracas, o mundo é assim. A questão toda que vai determinar é se você quer viver a sua vida com esse poder externo, é isso que te dá a vida, ou se você tem um poder interior que te faz agir como deve agir em relação à vida. Vamos para o terceiro e último. Levantar uma barreira de proteção implica em você aprender a depender de Jesus. Amém? Aí que legal, então vou depender de Jesus. Não, vou ser prático para você entender. Fale comigo aqui. Fortaleça-se no poder que tudo pode. Então, é preciso aprender a ser livre e autossuficiente das circunstâncias e coisas, mas você precisa, com isso, aprender a ser dependente totalmente de Jesus. Se abre mão de uma dependência, que é coisas, circunstâncias, para ser dependente do verdadeiro poder que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque, no fundo, o que nós nos frustramos porque aquela coisa que deveria me dar a força que precisava falhou. Aquela situação que poderia ser melhor e diferente para dar força para eu sentir melhor, falhou. Então eu estou frustrado, porque eu busco a força lá. Agora, quando eu entendo de onde realmente vem a verdadeira fonte para eu enfrentar e vencer na vida, e eu busco nela, então realmente esse preenche. Isso faz toda a diferença na minha vida. Vamos ler o versículo? Diz assim: tudo. Legal esse versículo, né? Dá para pôr na geladeira, né? No carro. Vou fazer uma venda agora. Né? Cheguei lá, né, Luiz? Um monte de cliente. Hoje eu vendo tudo esse negócio aqui. Estou bombando, né? Aí o cara... Mas tudo posso, Senhor. O Senhor disse que tudo posso, eu quero, né? Aprender isso com o pastor foi duro para mim, que eu pensei que tudo era para conseguir as coisas. E não era assim. O tudo é assim, não há situação, seja boa ou ruim, que eu não possa enfrentar porque eu tenho um poder dentro de mim, que me torna suficiente e independente dessas coisas externas. É isso que ele está dizendo. Então, se eu quero criar essa barreira,
que se torna uma proteção para eu enfrentar as coisas da vida, eu preciso me lançar e depender desse poder que faz mais forte que tudo isto. E eu disse no início, é somente a nossa alma se unindo a Jesus, atrelada a Jesus, e assim a gente vai poder enfrentar essas coisas, e não sozinho. Aí a gente precisa depender. O Efésios 6, 10 a 11 diz assim, pode ler comigo? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está vendo o que está dizendo? E depois diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Então nós criamos uma barreira de proteção que tem um nome. Nós temos uma força interior que tem uma fonte. O Senhor e o poder do Senhor na sua vida. Amém? Você está entendendo onde está o segredo? Ele diz, eu aprendi o segredo. É Paulo que está dizendo, em outras traduções diz, eu aprendi o segredo é esse. A minha força está no Senhor e no poder que o Senhor tem. Então é a ação divina no seu interior. Não é só, daqui em diante agora eu vou ser forte. Não, é a ação divina, é a presença de Deus, é o poder de Deus na sua vida que vai impulsionar você poderosamente para quando você enfrentar uma situação que você não gosta, uma situação que você queria que fosse diferente, como ele disse lá, de ser humilhado quando eu queria ser honrado, de passar fome, porque essa é uma preocupação de muita gente hoje, que vai acontecer depois. E ele diz assim, eu tenho uma força interior que me ajuda, e é o poder de Deus, é a presença de Deus, que me impulsiona para não ceder e desistir da minha força em Deus. Interessante para você entender um pouco mais. Quem recebe a Jesus, ele diz, eu vou enviar outro Consolador, e ele vai estar em vocês e com vocês. Quem recebe a Jesus Cristo na sua vida, é isso que você precisa entender, isso não é religião. Jesus não tem religião. Isso não é placa de igreja. Jesus não fundou uma igreja com nome. Só existe uma igreja, a igreja de Jesus. Ele diz, quem recebe a Jesus na sua vida, ele dá de presente o Deus Espírito Santo, parte da Trindade, que vai estar em você e com você todos os dias. Amém? E diz que ele é o quê? Enquanto você tem um problema que tirou a sua força, uma outra situação, ou pessoa que tirou a sua alegria, o seu entorno está ruim demais, ele diz assim, quem tem o Espírito Santo na sua vida, tem uma fonte inesgotável. Está ouvindo isto? Uma fonte inesgotável para enfrentar qualquer situação. É um rio de água viva jorrando constantemente para você enfrentar qualquer situação. Se eu quero, então, levantar uma barreira e viver uma vida assim. Acho que está em Efésios 3, o próprio Paulo está dizendo assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Filipenses 3. Deus é poderoso, se não me engano. Poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo, ele diz, o seu poder que opera em nós. Tudo pode mudar por causa desse poder dentro de nós. Então eu quero concluir da seguinte forma. Jesus está chamando a gente para fazer uma escolha hoje. Jesus te chama para fazer uma escolha hoje. A escolha é se você vai depender do poder das coisas e das circunstâncias, ou se você vai depender do poder de Deus na sua vida. E depender do poder de Deus na sua vida é mais do que dizer, eu vou depender do poder. Se eu vou depender do poder, eu vou aproveitar de todas as oportunidades para me fortalecer nesse poder. Não é automático. Estar no culto é uma maneira de você fortalecer no poder. Encontrar-se com irmãos que estão discutindo a palavra e falando sobre a palavra é fortalecer no poder. É ler e meditar, orar, jejuar, participar de tudo o que for possível de alimento espiritual, e isso vai fortalecer você. Então é a sua escolha. Ou então você vive do que vive. Muitos. É só olhar para a sua rotina. Eu fiz essa simulação com os pais na sexta-feira. O quanto de espiritualidade está presente na sua vida e no seu lar.
quanto de espiritualidade, quanto de coisas espirituais estão lá. E você vai ver que a maioria das coisas que estão na nossa rotina tem a ver com coisas, com situações, com circunstâncias, que nós não abrimos mão, mas nós abrimos mão daquilo que é mais importante, que é esse andar e nos alimentar de Jesus. Jesus deseja criar uma fortaleza no seu interior. Amém? Amém, irmãos? Por isso ele enviou o Espírito Santo. Porque ele diz assim, ele intercede por você nas suas fraquezas, naquela hora que você está pensando em jogar a toalha, entregar os pontos, o Espírito Santo dentro de você fala com Deus, Pai, não deixa ele desistir. Essa é a força interior. Aí eu estou olhando a situação, quero desanimar, ele abre um leque de opções e oportunidades, abre os meus olhos para eu ver a situação de outra maneira, para eu não desistir. É assim o poder do Espírito Santo. Criar uma fortaleza no seu interior, para você poder resistir a qualquer situação. Então ele te chama para ser livre, para ser autossuficiente das circunstâncias, das pessoas, das coisas, para você ser totalmente dependente. Ah não, eu só vou poder se eu tiver isso, aí tudo bem, senão não dá. Não é isso. Independente dessas coisas, eu tenho Jesus, já tenho tudo que eu necessito. Uma outra coisa, essa fortaleza será uma ação divina no seu íntimo, como eu citei, que vai impulsionar você. É mais do que só você dizer, eu vou fazer. A presença de Deus já vai fazer isso na sua vida. Vai instigar você. Vai estimular você. Dizer para você, não desiste. Diz os heróis da fé, quando você lê Hebreus 11, está dizendo assim, é como se os heróis da fé estivessem na arquibancada, já venceram, já ganharam em primeiro lugar, e você agora está na sua corrida, eles estão, vai. Não desista, continue. Essa é a palavra. É assim que é o Espírito Santo para o seu coração todos os dias, se você andar com Ele. Se você atrelar a sua vida com Jesus. E não desistir. Jesus deseja que você aprenda a viver um estado de satisfação nele, ao ponto de não sentir falta dessas coisas. É bom ser honrado? É. Mas eu não estou sendo honrado no meu ministério. Não estou sendo honrado pelo meu filho, não estou sendo honrado pela minha esposa. Ele diz, eu já sou. Não vou desistir. Não sou honrado pelo meu patrão ou pelo meu empregado. Não vou desistir. Eu vou continuar fazendo o que tem que fazer. E você, esse exemplo, essa fortaleza. Quando você vive fortaleza, sabe o que acontece? Acontece aquilo. Você nem conhece a pessoa e eu tenho observado, você entrou recentemente aqui na nossa empresa. Você pode orar por mim? É isso. Isso é fortaleza. As pessoas te enxergam. Aí você vai lá no coitadinho, no fofoqueiro, não sei o que, fala assim, na hora que eu for no banheiro, eu não vou. Não quero encontrar no corredor, não quero, está todo mundo fugindo. Porque é alguém assim. O que jorra do seu interior é nada. Mas daquele que tem Jesus, que o Espírito Santo, realmente, ele está dando vazão, entende quem é, para que foi conquistado, e isso faz toda a diferença. Vamos ficar em pé? Eu vou continuar fazendo uma coisa que eu faço. Convidar você para frente para orar. Não estou importando com o número, estou importando com a sua decisão. Venha e fala assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero essa fortaleza dentro do meu coração, todos os dias. Eu quero assim. Eu não quero ficar olhando para as circunstâncias, eu não quero ficar olhando para as situações do dia a dia. O pessoal do louvor pode vir, a gente vai repetir a música. Eu não quero ficar olhando para o meu dia a dia, eu sei que ele é complicado e irmãos. Inclusive olhando para as eleições, você deve estar desesperado, porque passa tanta coisa pela cabeça da gente. O que vai ser do futuro? Eu não sei o que vai ser do futuro, eu sei que Jesus estará lá. Amém? É isso que eu quero dizer para você. A presença dele é real com você. Você pode fazer alguma coisa pelo seu futuro, faça, por favor, né? Não deixe os outros fazerem. É só isso. Mas é isso. Fala, Senhor, pega o que está te incomodando. Pega o seu entorno que tira a sua paz, a sua alegria. Fala, eu quero colocar no teu altar agora.
Nossa, eu estou angustiado com a minha mulher, estou angustiado com o meu marido, meu negócio, com as minhas finanças, com a minha vida física, com a minha vida emocional, com meus relacionamentos, não importa. Meus planos. Coloque para Deus, eu estou colocando na tua presença agora. E depois diga, ó Espírito Santo de Deus, eu quero me alimentar de ti de tal forma. Jesus diz, eu sou alimento, por isso que ele já comparou como pão e vinho. Eu sou alimento todos os dias para a sua vida, ele diz. Alimenta de mim. Então você não vem na igreja para agradar pastor, você não lê a Bíblia porque você tem uma lista obrigatória. Você faz isso porque ela é a fonte de vida. Por isso que a gente faz isso. Você viu que bom estar no culto? Você podia estar assistindo alguma coisa na sua casa nesse momento. Angustiado, sofrendo. Aí você vem aqui para a presença de Jesus. E eu gostei da música antes da mensagem, a penúltima, porque ela diz, a gente vai... diz, a bênção do Senhor te acompanhará. Isso que ele diz, a bênção, a bondade do Senhor te seguirá. Amém? Fala isso para Deus, que a tua bondade me siga constantemente. Fala isso para Deus. Porque é isso que você precisa entender. As pessoas querem mal, mas Deus mandou Jesus para morrer por você, para dizer assim, a minha bondade é que vai te seguir todos os dias da sua vida, porque eu quero o melhor para você. Senhor Jesus, faz o melhor na vida desses irmãos e irmãs. Por favor. Ajuda a pararem de olhar para o seu entorno. E muitas vezes eles são complicados demais. É tão difícil se livrar disto. Mas a gente pode entrar lá no nosso interior, onde o Senhor está. E temos um encontro contigo lá nesse lugar. Experimentar uma renovação no nosso íntimo de tal forma que nos tornemos uma fortaleza diante dessas situações. Torna esses irmãos e irmãs e amigos mais que vencedores, Pai, no teu poder. Foi isso que o Senhor disse, você já tem a vitória. Diga para essas situações, já foram vencidas. No poder de Jesus, eu não consigo vencer, mas o Senhor já venceu. Diga para a situação que te incomoda, você já foi vencida no nome de Jesus. Faz isso na minha vida, Senhor. Me ajuda a viver em vitória todos os dias. Mas, Pai, põe essa consciência, essa necessidade de estar perto de Ti, de andar contigo, de atrelar a vida a Ti, e ser fortalecido para poder experimentar e para poder viver uma vida de vitória cada dia. Que a Tua bênção mesmo acompanhe essas vidas cada dia. Vamos cantar tudo o que é preciso, que a Tua bênção acompanhe todos os dias. Livra dos males, livra das tentações. Vamos cantar juntos. Eu quero pedir para você levantar a sua voz. Bem forte. Bem forte ao Senhor. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Aleluia. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Olha só. Como mim, Senhor, minha vida em cruz. Sinta dessa forma. Sinta Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz.
Diga assim: o Senhor tem tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso. Ensina o meu coração a confiar e a buscar todos os dias. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Dê um abraço aí no seu irmão. E uma semana abençoada no nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.